continuidade aí ao nosso vídeo de relacionamentos afetivos, né? A gente está falando sobre os relacionamentos afetivos, que são questões que surgiram, né, nas perguntas lá no Instagram, né, que a gente pediu para o pessoal fazer para a espiritualidade. E a gente estava falando, né, do compromisso afetivo que às vezes a gente cria com o outro, né? Dentro da doutrina espírita é muito comum, né, quando a gente fala de programação reencarnatória, né, a gente fala assim que está reunido com determinada pessoa porque nós devemos, e aí eu tenho que ficar com aquela pessoa o resto da vida porque eu devo para ela, então eu tenho que aguentar, eu tenho que sofrer, porque se eu não sofrer eu não vou resolver, eu vou ter que voltar com ela de novo. Isso é verdade? De certa maneira, sim. Mas não dessa maneira doentia que muitas vezes a gente tenta interpretar. O que acontece? Quando eu desvio alguém do caminho, eu me torno naturalmente responsável por auxiliar aquele companheiro a retornar à sua estrada. Isso não quer dizer que eu preciso fazer isso escravizado, né, ou dentro de um relacionamento afetivo com aquela pessoa. Muitas vezes, algumas reencarnações são compulsórias, ou seja, o que é isso? Nós entramos em contato com algumas pessoas, né, no campo afetivo, porque a nossa situação com elas é tão complexa que nós precisamos reencarnar com elas, porque senão o nosso processo evolutivo vai ficar paralisado. É aquilo que Jesus falava quando ele dizia para a gente reconciliar depressa com o nosso adversário. E vamos olhar essa palavra adversário. Todo adversário, na maioria das vezes, é um espírito que nos ama, que nos amou e que nós amamos. Tá? Então não existe reconciliação sem reconstrução da afetividade. O seu maior inimigo hoje, com certeza, é um espírito que no passado foi seu amigo e cuja relação afetiva entre vocês desandou em algum momento. E enquanto eu não reconstruo essa relação, né, pelo menos dentro da minha intimidade, eu não consigo caminhar. Numa das obras do André Luiz, né, que eu acho interessantíssimo da gente citar, que é o livro Ação e Reação, tem uma história nesse livro que é bastante interessante para a gente pegar essa questão do relacionamento afetivo. É a história de uma mãe, né? Essa mãe ela tem 2 filhas e um filho mais velho. Ela é casada e em determinado momento os amigos espirituais vão visitá-la, né, durante a noite. Eles estão lá visitando alguns companheiros que estão reencarnados ali, vinculados à missão, à Mansão Paz, né? E quando eles chegam naquela região, tem lá o instrutor Silas lá junto com o André Luiz, o Hilário, o que acontece? Eles chegam na casa e a mãe, né, tá lá casada, aquela coisa toda, com as 2 filhas pequenas, o filho um pouco mais velho, e a situação dela é o seguinte, o marido, né, ele estava se envolvendo afetivamente com outra mulher, e esse marido, né, ele estava pensando durante a noite em matar a esposa. Ele pensava em matar a esposa porque no coração dele ele queria outra companheira, mas ele estava num dilema. Por quê? Porque ele, enquanto homem, ele tinha uma paixão muito grande pelas filhas. Ele amava as filhas, né, as 2 filhas profundamente. O filho mais velho, ele via no filho mais velho alguém que ele tinha uma relação de repulsa. Ele não gostava do filho mais velho, ele ficava olhando para o filho mais velho, quando ele agredia a mãe, o filho mais velho ia lá tentar defender e apanhava junto com ela, e ele olhava para aquela criança lá e achava que aquele menino, né, era tudo de ruim que podia ter na vida dele. Já as meninas, quando elas choravam, ele se derretia todo, né? Alcoólatra, né? Então nós temos uma série de problemas. E aí o que acontece? Ele decide durante a noite matar a esposa para se livrar do problema e para ser feliz, né? Hoje nós temos isso muito forte, né? Por isso que é interessante a gente ler as obras do André Luiz. Hoje nós estamos vivendo um momento que nós queremos ser felizes a qualquer custo, né? A nossa felicidade é o que importa. Então se eu passar por cima dos outros, o que importa é ser feliz. Então esse companheiro, na década de 50, ele queria ser feliz. Quem que impedia ele de ser feliz? A esposa, né? Ela estava me atrapalhando, né? Eu quero ficar com a outra e aí o que aconteceu? Ele queria matar ela. Quando o André Luiz e os companheiros chegam lá, junto com o Silas, né, o que acontece? Rapidamente o Silas vê aquela situação, né, e o Silas conta a história daquele companheiro lá para o André Luiz. Fala assim, olha, esse companheiro aqui, o que aconteceu com ele? Ele, na outra encarnação, na encarnação anterior, ele e a atual esposa eram casados, estavam os 2 juntos, né, e em determinado momento da encarnação, ele se apaixonou por uma jovem, né, e ele abandonou a esposa para ficar com a jovem. E essa jovem tinha uma irmã, né? Ele ficou com a jovem, depois que ela começou a envelhecer, o que ele fez? Ele largou a jovem e ficou com a irmã mais nova, né? O que aconteceu? Ele envelheceu, passou o tempo, né? Muitos anos, ele ficou velho,
As duas jovens foram mandadas para prostituição, ele prostituiu as duas, desandou a vida das duas moças totalmente, né? Quando ele ficou velho, o que ele pensou? Olha, eu tô velho, tô morrendo, ninguém quer me cuidar, eu vou voltar para minha casa, que a minha mulher vai ter que cuidar de mim. O que ele fez? Ele retornou pro lar, né? Para a primeira esposa lá que ele abandonou. Quando ele chegou na casa, o que ele viu? A esposa já tinha passado vários anos, a esposa tinha encontrado um companheiro, uma pessoa digna, honesta, né? Que se uniu a ela e estavam os dois vivendo juntos, como marido e mulher. O que ele fez? Né? Não satisfeito, né, de querer a casa que ele achava que era dele por direito, ele foi lá e matou o rapaz, matou o marido atual da esposa dele, né? Que ele tinha abandonado para ficar com as outras. Reuniram-se aquele grupo no plano espiritual e eles planejaram a reencarnação, né, para poder resolver essa questão. A companheira, né, ia ser novamente a esposa, ele ia aceitá-lo como marido, olha só, o cara que matou o companheiro, né, e aqueles 3 espíritos, o rapaz que ele matou, né, o segundo companheiro, e as 2 moças que ele desencaminhou na prostituição, iam reencarnar como filhos deles. Olha só, então eles planejaram se reencarnar, planejaram se reencontrar, né, e ainda trouxeram. O menino era credor da vida, né, ele tinha matado o menino, né, que nasceu como filho, foi o primeiro a reencarnar, e as 2 meninas eram as moças que ele desencaminhou. Então o que acontecia quando ele encarnou? Quando ele olhava para o menino, ele tinha raiva do menino. Ele não sabia por quê, porque o menino para ele estava sempre cobrando ele de alguma coisa. Ele falava que o olhar do menino era um olhar de quem estava cobrando dele. Na verdade não era o menino, era a consciência dele que dizia, ó, você deve para esse rapaz aí, ó. Você matou ele no passado, você tem que ser pai dele agora, você tem que cuidar dele. Mas ele levou isso para que âmbito? Né? Da raiva, do ressentimento, né? Da animosidade, né? Que é a palavra que eu estava procurando aqui. E aí o que aconteceu? Ele espancava o menino, espancava a mãe, né? E as 2 meninas ele tinha um carinho, né, sobremaneira profundo com elas. Por quê? Porque as 2 meninas eram as amantes dele na outra encarnação. O que aconteceu? Ele já queria pular fora do barco de novo para encontrar com a outra mulher, né? E ainda queria matar a esposa, ou seja, ele ia piorar a situação dele mais ainda. O que aconteceu? A espiritualidade foi lá, né? O Silas chamou a filha mais velha através do sonho e mostrou para a menina, né, mentalmente, o que o pai queria saber. A menina acorda durante a noite chorando, gritando, né? Ela tem um pesadelo e fala assim, pai, não mate, não mate. E aí o pai acorda, né? Vê aquela situação toda, a mãe, todo mundo lá, né? E aí o que a espiritualidade faz? Dá um passe na mãe e fala assim, ó, meu amor, não se mate. Se você quer ser feliz, vai ser feliz lá com a sua companheira, deixa que eu cuido dos meninos aqui. Olha só o que a espiritualidade fez. A companheira achou que ele estava querendo se matar, tá? Porque ele estava perdido. Na verdade, não, ele queria matar ela. E aí o que aconteceu? Ele se afasta, ele vai embora. E aí a espiritualidade vai lá dar amparo para a mãe, né? E aí o André Luiz escuta a prece dela. O que eu vou fazer com 3 crianças pequenas, desempregadas, sozinha? E aí os espíritos falam para o André Luiz, olha, se ela passar da prova, mérito dobrado. Se ela não der conta, responsabilidade dele também, porque ele abandonou, né? E aqui nós temos um caso de débito agravado. O companheiro fugiu de novo da relação afetiva. Né? Porque a felicidade dele era com a outra, a alegria dele era com a outra, o filho dele ele não gostava, né? As filhas ele tinha uma atenção muito, né? Um amor que não era tanto amor, se a gente for analisar bem, um amor mais voltado àquela questão do desejo da outra encarnação. Então ali nós tínhamos o quê? Um companheiro rebelde, devedor, que ainda estava querendo dever mais ainda. Né? Então os relacionamentos afetivos, aqueles que são mais difíceis, normalmente têm alguma história no passado. Nós temos que estar observando isso, tentando entender, né? Porque muitas vezes nós estamos ali na história e o outro que nos enche, né? Que a gente acha que está nos agredindo, que está nos cobrando, na verdade, nós somos devedor daquela pessoa. Né? Não quer dizer que a gente tem que ficar com a pessoa, tanto é que a espiritualidade, né, ele separou da dona, né, da companheira dele, e olha que isso foi lá na década de 50, década de 40. Imagina a mulher separada na década de 50, com criança pequena. Né? Todo estigma social para cima dela. Né? Porque ela que falhou na visão, né, tacanha do pessoal. E o companheiro, né, se perdeu espiritualmente. Aí falou assim, mas e aí, o que vai acontecer? Se a família passar por todas as provas e seguir, e ele, como é que fica? Aí ele fala assim, ó, se eles seguirem, eles vão poder escolher se eles vão embora, né, continuar o processo evolutivo, ou se eles esperam. Mas para ele, que abandonou, ele vai ter sempre na consciência dele, não a imagem da família vitoriosa que pode acontecer, que vai acontecer. Para ele vai sempre lembrar no inconsciente dele da esposa traída, entristecida, do filho massacrado e das filhas abandonadas. Porque foi isso que ele plasmou para a caminhada evolutiva dele. Então é uma coisa para a gente poder,
né, entender um pouco dessa questão do relacionamento afetivo, né, da programação reencarnatória. O livro Ação e Reação, ele tem muita informação sobre isso, tá certo? Te agradece aí, nós vamos interromper esse vídeo, né? Chegamos no nosso limite de 10 minutos, né? E vamos pedir a Jesus para nos abençoar, né? Para a gente continuar falando desse assunto aí que é muito denso, muito profundo, né? E que fala no nosso coração, né? Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe e nos ajude aí compartilhando aí esse vídeo humilde aí, né? Do trabalho dos amigos do caminho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.